Tudo bom, turma? Tudo jóia com vocês? Então, eu ainda não terminei Fallout 4, mas enquanto eu tô, vamos dizer assim, terminando a quest da Hellhold, que eu até postei, só que eu estava tendo problema de visualização no canal, então eu preferia aí corrigir o vídeo e tirar cenas que eu acho que são muito literais, assim. E a gente, como criador de conteúdo, a gente tem que ter cuidado aí com essas literalidades no vídeo aí que a gente apresenta aqui no canal. Até porque as visualizações caem. Então, se você também fala de coisas que a mídia não gosta, então a gente tem que ter um certo cuidado também. Tanto é que certas palavras eu não falo. Não sei se vocês já perceberam. Como é um trato aí da gente ter um bom trabalho aqui no canal, tá? Toma, qual que é o lance? Voltando a falar, né? Eu divaguei. Enquanto eu não termino a quest da Hellhold, eu decidi pegar aí uma parte dos jogos antigos e trazer aqui para vocês. E uma dessas partes, que é uma DLC de um jogo da série Fallout, eu vou falar depois aí da intro, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados. Vamos ao vídeo. Então, gente, Fallout 3 é um jogo que eu vou dizer assim, da nova versão da Bethesda, se comparado aos jogos antigos, e é um jogo antigo se comparado ao jogo de Fallout 4, ele tem um, vamos dizer assim, na timeline dele, ela é um pouquinho mais fraquinha, né? Que você tem que procurar aí seu pai para poder, vamos dizer assim, de certa forma, estar em família, né? Só que existe um grande problema na Wasteland que faz com que vamos chamar de andarilho, tá? Wanderer. Vamos chamar de Wanderer, beleza? Wanderer ou andarilho. Qual que é o lance, gente? Eu achei que é um jogo, assim, tirando algumas quests, é um jogo mais. Como que eu vou falar? Mais leve, tá? Mais leve. Então, gente, Fallout 3 eu acho que é um jogo, assim, que pelo menos a ideia aí de você salvar seu pai, ou andar atrás de seu pai, né? Que a gente é um andarilho. É uma história que a gente costuma ver em várias histórias de filme. E eu acho que assim é meio batida, assim, entendeu? E em certas partes um pouco mais leve e outras partes não. As partes que eu acho que não são leves, pelo contrário, são bem pesadas, e poderia aí estar em um filme de terror ou um filme mais não sei, esses filmes tipo Albergue, essas coisas assim, que são mais pesados. Bom, uma dessas quests, ou melhor dizendo, DLCs, chama The Pit, cara. The Pit tem uma história incrível, tem umas quests. É um jogo, vamos dizer assim, é uma DLC bem rápida, só que ela tem uma história fantástica, né? Poderia ser aí um filme de Mad Max, poderia ser um filme pós-apocalíptico, poderia ter uma história insana que a gente pode ter visto em algum filme, com situações pra lá de chocantes que levam sobreviventes ao extremo, tá? Bom, para poder, vamos dizer assim, mapear isso para vocês, eu teria que explicar o que aconteceu com The Pit ou a cidade de Pittsburgh na Filadélfia. Acho que Filadélfia? Na Pensilvânia. Acho que Pensilvânia. Vou até pesquisar. Pittsburgh. Pensilvânia. É, realmente, é uma cidade da Pensilvânia, tá? Qual que é o lance, gente?
Era uma cidade, pelo menos aí antes do grande conflito, uma cidade operária, tá? Uma cidade operária, beleza? Ok. Então, gente, tendo aí grandes usinas lá, não sei se era fabricação de carros, não sei qual que é a história aí dentro de Fallout 3 nessa parte. A cidade de Pittsburgh, ela acabou sofrendo ataques aí do conflito, do grande conflito, né? Entre uma nação inimiga oriental que lançou aí ogivas atacando a cidade. O que acontece é que é o seguinte, diferente de outras regiões aí da Wasteland, né? Seria futuramente a Wasteland. Pittsburgh ocorreu uma reação diferente das outras cidades aí da Wasteland, tá? E um detalhe interessante que é um vírus que tomou conta aí de Pittsburgh, transformando aí seus sobreviventes em Trogs, né? Que é contágio da degeneração troglodita, ou CDT, tá? Vamos colocar como Trogs aí, então, tá bom? O que acontece é que o contágio, ele, pelo menos até o ponto aí do começo aí do grande conflito das nações aí, com diversas ogivas aí, até onde que a gente vai na história, esse CDT aí não tinha uma cura para essa infecção, tá? E acabava aí a contaminação ser endêmica na cidade, sendo aproximadamente 20% da população aí dessa cidade com alta probabilidade de transformar nessa monstruosidade selvagem, tá? Por isso, muitas vezes as pessoas que estão lá acabam não tendo família porque parte aí do seu gene já carrega essa aleatoriedade, tá? Esse vírus acaba tomando conta aí dos sobreviventes que vivem nessa região, tá bom? Com perda das funções cerebrais, raciocínio superior, habilidades motoras finas, causado pela contaminação, resulta em ataques impiedosos dos Trogs aos seus antigos amigos e familiares, tá? Vamos imaginar aí, cara, como um contágio, por exemplo, não sei se vocês conhecem os filmes aí de Jorge Romero, eu acho que é bom vocês assistirem A Noite dos Mortos-Vivos, Madrugada dos Mortos-Vivos e Dia dos Mortos-Vivos. Os Trogs não são literalmente zumbis, gente. Bom, não são da forma que a gente conhece os zumbis, tá? Mas certas partes, como comer, né, carne, todo tipo de carne que eu não vou dar nome, perder a noção de família, de entes queridos e transformar em um ser violento, atacando seus próprios familiares. Todo esse distúrbio acaba tomando conta aí desse público, tá? O que acaba sendo perigoso aí para as pessoas que conhecem seu familiar sendo transformado aí nesse Trog devido ao CDT, tá? É... Bom, e isso se transformou em um fenômeno que tomava muitas contas, muito um temor das pessoas que vivem ali naquela região, tá? Bom, isso tudo por causa da contaminação, seja pelos minérios, seja pela radiação, tá? Então acaba passando aí para as pessoas que trabalhavam nas forjas aí de Pittsburgh.
ainda não tinha o nome de Pit, né? Mesmo com todos esses problemas, os remanescentes aí da região acabavam tentando ressurgir aí Pittsburgh para poder transformar aí naquela usina que há muitos anos atrás fazia grandes veículos e coisas do tipo, tá? Não grandes veículos, não, vamos dizer assim, não tinha uma grande Ford, né? Porque para o mundo de Fallout, vamos dizer que devido ao grande conflito, acabou aí desfazendo de usinas que produzissem veículos e em parte esses veículos não tinham como ser usados, por mais que tivesse veículos aí ou pela cidade, coisas e tal, acabavam que, vamos dizer, deveria ter peças para poder fazer manutenção desses veículos. E os veículos, não sei se vocês já repararam, é cheio de veículos aí em Fallout 4, veículo normal, carros, né, que eu estou falando, mas não tem como usar, gente. Infelizmente não tem como usar, tá? Vamos dizer que o único veículo, como a gente entende, seria aí o Birdbird, tá? Mas mais ou menos isso aí. O resto é a pé mesmo ou Brahmin, né? Se você quisesse pensar nesse quesito aí. Ok, gente. O que acontece é que é o seguinte, que esses remanescentes aí da cidade de Pittsburgh acabaram sendo atacados por invasores, raider ou saqueadores que viram um ganho ali com a forja que tinha naquela região, tá? E muitos desses saqueadores transformaram esses remanescentes daí de Pittsburgh em trabalhadores de servidão eterna, tá? Eu tô tentando dar nomes aí. E por causa disso, há um tempo atrás, passado alguns anos, a Brotherhood of Steel acabou atacando aí essa cidade e enfrentando aí, eu não sei se os invasores, enfim, tentando recuperar peças interessantes aí de tecnologia até para a Irmandade do Aço, tá? Acontece que da guarda aí da Irmandade do Aço, um dos seus integrantes acabou se perdendo aí em um acidente e acabou se transformando aí em um líder da cidade de Pittsburgh, juntando os saqueadores e as pessoas que trabalhavam na forja. Os saqueadores viraram aí sua guarda e as pessoas que eram mais fracas eram postas aí como trabalhadores de servidão eterna, tá? Ok. Então, gente, o que acontece? Muitos desses trabalhadores, sejam saqueadores ou sejam os trabalhadores normais, os servos da forja ali, acabavam sendo infectados aí com a doença do CDT ou dos Trogs. Então não tem um certo perigo, até mesmo para você ter uma família, porque esses genes poderiam ser passados para seus filhos, então era um risco, entendeu? Deveria trazer pessoas de fora para poder entregar aí esse grande exército de trabalhadores aí para servir a Ashor, Lord Ashor, tá? Então, continuando, gente, o que acontece? Lord Ashor viu um problema nas mãos aí, de que todos os trabalhadores, sendo saqueadores e sendo aí de seus servos, os operários da forja, todos estão suscetíveis aí ao vírus da CDT, tá? De um jeito ou de outro eles acabariam se transformando aí em Trogs. Então ele estava pesquisando uma forma aí de gerar uma cura aí para os seus, vamos dizer assim, súditos, né? Para a população que vivia em Pittsburgh, que agora se chamava The Pit, tá? E para que o seu público não ficasse à mercê dessa situação complicada, ele fez aí uma política de pão e circo aí, onde ele abria, vamos dizer assim, uma certa arena para que o público entrasse e enfrentasse aí
os saqueadores que trabalhavam para Ashur. Para que, por exemplo, um servo saísse aí de seu posto de servo para se transformar em um daí dos saqueadores que trabalhavam aí para o Lord Ashur, tá? Acontece que Werner, acho que era não sei se ele é saqueador ou um servo, ele acabou tentando insurgir aí contra Ashur, tentando dominar o poder aí de The Pit, né? De Pit. E acontece que acabou sendo preso e ele desceu ao cargo de servo, tendo que, vamos dizer assim, superar aí sua condição, enfrentando outros saqueadores na arena, né? E voltando aí ao cargo de saqueador, tá? De raider, saqueador, não sei. Enfim. Acontece que é o seguinte, que ele, vamos dizer que ele se juntou a uma mulher chamada Medeia. Acho que é Medeia, né? Bom, tá falando que o nome dela chama Mídia, né? Vou até olhar lá, ou se chama Medeia. Eu tenho até confirmar depois. Enfim, se for o nome dela de Medeia, tinha um conto antigo que chamava uma sacerdotisa que ajudou aí o Jasão, um dos grandes heróis aí da Grécia, a conseguir o novelo de ouro. E ela, assim, meio que eliminou seus familiares para poder ajudar aí Jasão a conquistar. Na verdade, não eliminou seus familiares. Ela traiu seus familiares para poder estar com Jasão e conseguiu o novelo de ouro aí para Jasão, tá? Um dos trabalhos que Jasão estava fazendo. Só que Jasão, como os homens antigamente, acabou gostando de uma moça e meio querendo largar Medeia, tá? E Medeia, cara, cheia de ódio, né? Cheia de raiva aí com Jasão, ela meio que elimina a nova namorada de Jasão, elimina o pai da namorada de Jasão, elimina seus filhos que teve com Jasão e foge. Deixa Jasão, a Deus dará, tá? Mais ou menos isso. Mais ou menos você vai entender do que eu tô falando, por mais que não seja. Eu talvez estou conjecturando mesmo. Eu estou achando que poderia ser. Pois eu vou confirmar aí no final do vídeo, tá? Então, gente, o que acontece? Isso é uma história antiga da Grécia que se transformou em uma peça de tragédia, tá? Aqui, na história de The Pit, Mídia, vamos falar Mídia, né? Que se juntou ao Werner, ela meio que estava querendo pegar a criança de Lord Ashur, porque a criança de Lord Ashur tinha um gene que poderia aí ter a cura para salvar as pessoas da CDT ou dos Trolls, tá? O vírus do Troll. Acontece o seguinte, que o Werner então precisa aí de ajuda para poder conquistar a Pit, né? E o que acontece? Ele acaba então por conhecer o Andarilho, que é o personagem que joga em Fallout 3, e ele acaba, então, fazendo um trato para que pudesse libertar as pessoas desse mal que estava cometendo todos os sobreviventes que viviam em Pit, tá? E o que a intenção era, então, aí pegar a filha de Lord Ashur. Só que você vai descobrindo, a partir do momento que você vai ajudando o Werner e Mídia, você vai descobrindo que, passando por todos os pelegos, seja catando, fazendo papel de servo, catando todos as barras de ferro ou de aço, não tenho certeza. Deixa eu tirar o óculos aqui. Acontece que é o seguinte, que até nesse momento a gente vê como é que funcionam os Trogs, né? Os Trogs meio que eliminam as pessoas que estão perto ali. Por mais que sejam familiares, eles acabam meio que perseguindo e eliminando, tá bom? Então esse era o risco que estava tomando conta das pessoas ali que viviam naquela região. E acontece que é o seguinte, que a partir do momento que a gente precisa subir de cargo, entrando para o grupo de saqueadores passando pela arena, porque
mídia, né? Mídia. Fala mídia, eu não sei o nome dela. Ela meio que induz a gente a participar dessa competitividade. Nós acabamos então por conversar com o Lord Asher, que mais tarde aí meio que começa a suspeitar que a gente possa estar trabalhando para o Werner e pergunta quais são as intenções. Aí você pode fazer o papel aí de ser o honesto e mandar real, né? Ou mentir para ele, tá? Vamos dizer que você está sendo honesto com o Lord Asher. O que ele vai falar? Ó, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: olha, pense bem nas coisas que você vai me dizer, tá? Aí o que ele acontece? Ele fala: se você estiver trabalhando para o Werner, tem consciência de que está acontecendo aqui. A gente está tentando salvar o público que está em pitch por causa do CDT que está tomando conta aí das pessoas com esse vírus do Trog, tá? Acontece que eu preciso, junto com minha esposa, trabalhar em cima da cura desse fenômeno que tem muitos anos toma conta de The Pit e que a gente precisa salvar os sobreviventes que vivem nessa região, tá? Aí fica a sua escolha, tá, gente? Podemos dizer o seguinte, que você... Não quero ajudar o Lord Asher. Você, então, entrar em contato com o Werner, juntar, liberar os Trogs e destruir aquela região onde vive Lord Asher e estar com a menina que a cura em mãos, tá? Ou você pode aí trabalhar junto com o Lord Asher. O que vai acontecer? Você vai acabar aí traindo Werner e mídia, tá? E pode convencer o Werner para não precisar de ter um conflito com ele, fazer com que ele fuja dali, tá? E acontece o seguinte, que você acaba tendo aí grandes resistências, grandes equipamentos e outros benefícios aí com o Lord Asher tendo uma passagem aberta aí, sendo um cidadão honorável aí de The Pit. Por mais que tenha toda essa situação caótica acontecendo, todas as pessoas ali, pelo menos aí os saqueadores, vão te tratar com respeito, tá? Os servos não. Eles terão ódio de você. Mas eles acabam por não ter ciência do que está realmente acontecendo aí com os planos de Lord Asher, tá? Que é meio que livrar seu povo da infecção da CDT, tá? Só que ele acaba sendo aí vamos dizer, um saqueador, tá? Ele era um paladino da Irmandade do Aço que agora virou um saqueador. Mas enfim, gente, eu quero que entenda o seguinte, que The Pit é uma DLC que eu poderia dizer o seguinte, que poderia ser uma DLC aí de Fallout New Vegas. Muito bem uma DLC de Fallout New Vegas, porque Fallout New Vegas tem um ar de, vamos dizer assim, conspiração a todo momento, entendeu? Todos os momentos as pessoas estão ali para poder puxar a perna em você. E esse jogo tem uma ambientação parecida com as quests de Fallout New Vegas, tá? Mas não deixa de ser interessante, pelo contrário, é muito interessante esse jogo, porque... Esse jogo não, esse DLC, porque mostra mais ou menos aí as histórias até dos Fallouts, dos primeiros Fallouts, tá bom, gente? Mas enfim, você já jogou The Pit? Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou até do vídeo, tá? Se você gostou dessa DLC. Eu acho que ela é muito interessante, tá bom? Enfim, turma, agradeço a atenção de vocês. Uma boa jogatina e até a próxima.